Primeiro slide, pode passar. Para onde a gente está indo? Quando falamos em salvação, irmãos, por vezes, não compreendemos o que significa ser salvo. Perdemos por vezes a visão da magnitude da obra de Deus para nos salvar. Eu quero aqui refletir hoje, exatamente sobre esse magnífico plano de redenção de Deus na história. E nos traz tudo isso que Deus fez para nos trazer de volta para Ele em Cristo Jesus. A gente vai ver a primeira parte, semana que vem a gente vai ver a continuação, se Deus assim nos permitir, da nossa reflexão aqui. Primeiramente, irmãos, Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, pode passar aí, ok? Nós vemos o seguinte, lá no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Primeira coisa que nós precisamos ter em mente, é que o nosso Deus, o Deus Criador, Ele cria todas as coisas pelo poder da sua palavra. Deus fala e as coisas surgem. Deus fala e as coisas são criadas. O poder da palavra, da fala de Deus, produz a sua criação e a ordem dessa criação. As coisas como elas são por decreto da palavra, da vontade de Deus. Então nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é criador pela palavra e é aquele que mantém as coisas por sua palavra. E por isso, no capítulo 1, no início do livro de Gênesis, no início da Bíblia, nós vemos pelo menos 10 vezes a repetição do disse Deus, e Deus disse, e houve, e haja. E Deus fala nesse processo de criação. É quando então Deus ele cria o ser humano à sua imagem e semelhança, também pelo poder de sua fala no 6º dia. Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28, nós vemos o seguinte: assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher, igualmente imagem de Deus, os criou. E Deus os abençoou. Quando a palavra de Deus se refere a Deus abençoar, significa que Deus está, por sua ação soberana, provendo às suas criaturas alegria a partir de sua provisão, a partir de sua ação, algo que Deus faz para providenciar às suas criaturas uma alegria plena nele. Isso é bênção, certo? Então sempre que Deus abençoa, é para produzir alegria a partir de sua mão e de sua provisão, ou de sua capacitação, para que o ser humano possa vivenciar alegria em Deus. É por isso que não significa dizer que prosperidade é bênção, porque às vezes a prosperidade se torna algo ruim na vida de alguém, porque ela não vai trazer alegria na presença de Deus, pelo contrário, ela vai afastar o homem de Deus em algumas situações. Então bênção é tudo aquilo que vai trazer então alegria vinda de Deus e que projeta no homem um desejo de adorá-lo, de exaltar a Deus e de viver na presença de Deus. Isso são bênçãos de Deus, certo? Essa ação abençoadora de Deus. É por isso que em Gênesis capítulo 1, nós vemos, quando ele diz aí nesse verso 27 e 28, Deus os abençoou e lhes disse. Então qual foi a ação da bênção de Deus? Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então Deus abençoou o homem, capacitando-o, chamando-o a reprodução, multiplicação, domínio da terra, sujeição da criação para uso do benefício do homem e da própria criação, domínio sobre os animais para uso também do benefício do homem e trazer alegria a toda a criação. Isso tudo em adoração, num movimento de adoração a Deus. É aqui no próximo slide
que nós vemos então que Deus ele não cria apenas as estruturas. Eu falei um pouquinho sobre isso ontem com os jovens, na nossa reunião de jovens, a gente estudou um pouquinho sobre cosmovisão. Então, Deus, ele não cria somente as estruturas. O que é uma estrutura? É aquilo que Deus cria, é a forma de tudo que Deus cria. É a estrutura. Mas também Deus cria a direção, ou seja, o significado com que aquilo deve para o que aquilo existe e como aquilo deve ser usado para a alegria, para a plenitude de alegria daqueles que estão ali submetendo-se ao Criador. Por exemplo, Deus criou homem e mulher, masculino e feminino. O que o mundo está fazendo hoje? Dizendo que o homem não é criado homem, ele é criado homem, mas ele pode virar mulher. Ou seja, não é a estrutura que define quem eu sou, mas é a minha vontade agora que define quem eu sou. É o que eu acho a respeito de mim que define quem eu sou. Ou seja, a estrutura foi criada por Deus, mas eu não me submeto mais à direção dada por Deus. Certo? Então Deus, quando criou, em Gênesis capítulo 2, 15 a 17, nós vemos Deus criando a forma do homem, a estrutura e a direção. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar, ou seja, obter dele o sustento, e o guardar, ou seja, manter aquilo que Deus entregou em suas mãos de modo seguro, perene, manter aquilo protegido, guardar e cultivar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, ou seja, a vontade de Deus não é somente criar estruturas, mas é criar a moral por trás da estrutura, a moralidade com que a estrutura deveria ser vivida, usada para a glória de Deus. É por isso que então no texto diz que Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você poderá comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Deus então põe o fruto, e alguém pode pensar, ok, o fruto proibido, se o homem comesse ia dar um efeito colateral, e ele ia adoecer e morrer, era isso então a proibição? Não. Na realidade, essa proibição, ela apontava então para uma condição do coração do homem. Não estou falando que isso é uma simbologia, ou foi uma mitologia, não, isso é fato, real. Realmente Adão e Eva existiram conforme a Bíblia assim diz. Esse fruto estava lá conforme a Bíblia assim diz. Nós não cremos numa mitologia, nós cremos em fatos. Que a palavra de Deus são fatos. E nesses fatos então, Deus colocou o coração do homem com um questionamento. Qual era o questionamento do coração do homem? Eu devo me submeter à direção dada por Deus, ou eu devo mudar a direção? Ao não comer o fruto, seguindo a orientação de Deus, ele então estaria decidindo por seguir a orientação e submissão ao Criador para vivenciar a estrutura e a direção da criação. Quando o homem então decide comer o fruto, o que é que ele está fazendo? Eu não me submeto ao Criador, eu quero decidir meu próprio destino, eu quero fazer uso do que eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu não me submeto ao Criador. Mas Deus havia dado uma advertência: homem, se você fizer essa escolha, você irá entrar em um processo da morte. Quando a palavra diz aí, certamente morrerá, o hebraico seria melhor traduzido, não faz muito sentido para nós, por isso que não foi traduzido dessa forma, mas o sentido seria, morrendo morrerás. Teologicamente falando, o sentido da palavra hebraica, então, nos faz entender que a morte não é simplesmente um processo instantâneo, no sentido físico, na sua totalidade, mas a morte passa a ser um processo de apodrecimento, de envelhecimento, de anúncio da morte final, plena, total. O homem morreu espiritualmente, no momento em que ele decidiu então não se submeter ao Criador. Mas ele agora, pela misericórdia de Deus, entrou num processo de morte, morrendo, morrerá. E esse período entre essa morte espiritual e esse morrendo, morrerá, é o momento onde Deus então vai providenciar o resgate para as suas criaturas.
No entanto, Deus não estava apenas definindo apenas a estrutura e a direção com que essa estrutura deveria ser vivida, usada, contemplada, o significado ao qual ela tem. Mas também Deus, Ele quer habitar no meio de sua criação. E Deus habitaria no meio de uma criação que estivesse submetida em adoração a Ele, vivendo um relacionamento de plenitude com o Senhor. Isso nós vemos em Gênesis capítulo 3, verso 8, quando nós vemos a descrição do autor, que diz: ao ouvirem a voz do Senhor, isso após eles pecarem, eles ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde. A palavra que ele usa, que andava, significa e nos dá a ideia de que isso era um ato constante de Deus, era um costume, que Deus estava então habitando, tabernaculando. Guarda esse termo, essa palavra, tabernacular. É a mesma palavra usada para tabernáculo, a mesma palavra usada para habitar. A mesma palavra usada lá em João capítulo 1, quando diz que Cristo se fez carne e habitou, ou seja, tabernaculou entre nós. Aqui então nós vemos que Deus, Ele andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde. Era um costume de Deus então habitar, visitar, ter um relacionamento com sua criação, com suas criaturas. E aqui então nós vemos que quando o ser humano, ele então decide viver uma vida autônoma do seu Criador, escolher o seu destino, o seu uso para as coisas criadas, ele diz: eu vou usar da forma como eu assim escolher. Isso leva a morte e maldição. A morte e a maldição entram então para a criação, para todas as coisas. Gênesis capítulo 3, verso 17 a 19, nos apresenta isso. E a Adão disse: por ter dado ouvido à voz de sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por tua causa, por sua causa. A terra então, irmãos, que nós vivemos, ela é amaldiçoada. A condição que nós vivemos é uma condição em que a terra está caminhando para a destruição. Não se trata aí de mudanças climáticas por ação do homem. Se trata de um momento em que o universo está caminhando para o caos total, em virtude da maldição a qual ele foi submetido. Em fadigas, então, ele continua dizendo: você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. O que é que vai acontecer agora? Aquilo que era uma terra que provia para o homem a partir de um trabalho agradável, vai se tornar uma terra na qual ele lutar com ela, entrar numa batalha com a terra, para obter dela aquilo que ele obtinha de maneira mais saudável, mais fácil, ele agora vai obter por meio de uma batalha. Aquilo que ele vai obter de provisão e aquilo que ele vai construir a partir da provisão da terra, vai fazer com que ele trave uma batalha com a terra. E aí a terra vai fazer o quê? Ela, segundo o texto, produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Ou seja, o homem, o ser humano, passará a sua vida batalhando com a terra para obter dela o seu sustento. A terra se levantará contra o homem para produzir tudo aquilo contrário ao que o homem está realizando. Cardos, abrolhos, você pinta a parede da sua casa, no outro ano você está com salito ali, tem que pintar de novo. Você compra o seu carro novo, depois ele está com ferrugem. Você compra uma roupa, depois ela se desgasta. Tudo que o homem produz é perecível, nada que o homem faz é eterno. Todas as coisas estão entrando no estágio. É tanto que a própria física, para quem gosta de estudar física, chama-se estado de entropia. As coisas elas caminham para um estado de morte, um estado de destruição, um estado de caos. Todas as coisas caminham para isso. E aí nessa batalha que o homem trava com a terra, no fim, quem vence? A terra. A terra vence e devora a todos. Não é a realidade? Todos nós um dia vamos passar
por essa mesma condição. O que então o pecado traz na condição do homem? O pecado separa o homem do seu Deus, do seu Criador. Isaías capítulo 59, do verso 1 ao 4, nós vemos isso. Ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Deus continua desejando salvar a sua criação. O seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Ele continua esperando que os homens clamem por salvação. Mas as iniquidades de vocês fazem, ou seja, os pecados de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos, porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue, os seus dedos de iniquidade, os lábios de vocês falam mentiras, a sua língua profere maldade. Não há juízo, não há ninguém que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Os próprios homens, segundo o que o texto nos apresenta, eles confiam no que é nulo, naquilo que não pode salvar, naquilo que não é provisão verdadeira, naquilo que não é de fato Deus, mas eles confiam no seu dinheiro, no seu poder, nos governos, nos homens, na ciência, na tecnologia. Eles confiam em coisas nulas, coisas incapazes de salvar. Eles são mentirosos, eles são pecadores, eles possuem uma inclinação pecaminosa que afasta o Deus Criador deles, de sua criação. Essa então, irmãos, é a condição na qual nós vivemos. Mas em meio a todo esse mal, meus irmãos, e essa morte que se apresentava, Deus agora tinha esperança. Mesmo diante de um cenário de morte, maldição, de uma inclinação pecaminosa, de um afastamento de Deus para com o homem, o Criador e criatura estão separados por causa de uma escolha de sua criatura, de não se submeter ao Criador, Deus traça então a esperança no meio daquele caos instalado. É em Gênesis capítulo 3, verso 15, que nós vemos a primeira promessa da salvação. O primeiro evangelho é apresentado, o proto-evangelho, a primeira aparição do evangelho é apresentada para os homens em Gênesis 3,15, quando a esperança está na semente, quando ele diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este quem? O descendente, lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente, e a serpente mesmo assim machucaria a semente. Isso ocorreu na cruz. As obras do diabo seriam destruídas na cruz, mas ele também feriria a semente da mulher, a semente prometida, a esperança. Mas então, diante da esperança, nós vemos que Eva, ela demonstra sua esperança em Caim, no seu filho. Ela crê: Caim é minha semente, então ele é então a semente prometida. Mas Caim decepciona quando Caim mata seu irmão. Por que ele faz isso? Porque o coração dele não adorava o Senhor. Ele odiava o seu irmão por adorar verdadeiramente a Deus. Você vê agora dois tipos de pessoas se estabelecendo após a queda da descendência de Adão e Eva: aqueles que adoram o Criador e aqueles que não se submetem ao Criador, aqueles que vivem suas vidas em adoração ao Criador, em gratidão ao Criador, e aqueles que vivem suas vidas para benefício próprio, fazendo uso do Criador para seus próprios propósitos. E agora essa geração ímpia se levanta contra a geração santa. Essa geração ímpia que se levanta contra a geração santa, ela agora vai apresentar um movimento que vai se prolongar até Apocalipse. Os ímpios perseguindo e destruindo os justos. Os ímpios perseguindo e destruindo os justos. A cruz é exatamente isso: os ímpios perseguindo e destruindo os justos.
Caim, então, ao matar o seu irmão, como ato de rebeldia, a adoração que o seu irmão apresentava a Deus, e a sua própria injustiça, ele queria viver seu próprio estilo de vida, no entanto, não era aceito por Deus por isso. Ele foge da presença de Deus após ser amaldiçoado, e ele passa a viver e querer estabelecer uma vida de autonomia. Ele diz o seguinte: ok, estou distante da presença de Deus, mas agora eu vou estabelecer o meu estilo de vida, eu vou estabelecer minha forma de viver, eu vou criar a minha sociedade, o meu reino particular. E ele então cria aquilo que a teologia chama de a cidade dos homens, essa presença da tentativa humana de fazer com que a vida sem Deus seja uma vida de felicidade, paz, prosperidade, prazer. Essa cidade dos homens, que aqui é algo muito pequeno, é aquela que será simbolizada no futuro pela grande Babilônia em Apocalipse. Esse movimento, as nações se unindo contra o ungido de Deus, contra o seu Criador. Esse movimento vai aparecer na Bíblia inteira. Gênesis capítulo 4, verso 16 e 17, nós vemos o texto que afirma: quando Caim se retirou da presença do Senhor, habitou na terra de Nod, a leste do Éden, e Caim teve relações com sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade, esse ajuntamento de homens, em prol de fazer uma vida melhor. Chamou de Enoque o nome do seu filho, chamou a cidade de Enoque, como sendo fruto da ação, fruto da ação de Caim. E aí nós vemos uma apresentação na cidade, o estilo de vida da cidade de Caim, e o último reflexo em Gênesis, que é apresentado então a respeito da maneira, da cultura autônoma, da cultura desconectada de Deus, é o que nós vemos na atitude de Lameque, que é o último descendente da cidade de Caim, no qual é apresentado no texto. Gênesis capítulo 4, verso 19, nós vemos o seguinte: Lameque tomou para si, eu acho que eu esqueci de passar, está aí. Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada, e o nome da outra era Zilá. O que é que ocorre agora? Lameque redefine o padrão de casamento, agora ele é bígamo, não é mais um homem e uma mulher, deixará seu pai, sua mãe se unirá à sua mulher. Agora ele estabelece o padrão. Não é somente aí, não para aí. Gênesis capítulo 4, verso 23 e 24, diz o seguinte: Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá: ouçam o que eu digo, vocês, mulheres de Lameque. Escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. O rapaz ia passando, deve ter machucado ele, não sei. Ele não afirma nem que o jovem feriu ele, o jovem apenas machucou, talvez algo mais leve. Ele matou aquele jovem. Aquele homem o feriu, ele matou, ou seja, a vida humana já não tem mais valor. Eu dou o valor que eu quero para ela. Você tem direito de viver ou não? Primeiro sinal de uma sociedade que está apodrecendo, morrendo, morrerá, distante do seu Criador e autônoma, é a desvalorização da vida. Você mata alguém por causa de R$2. É isso que nós estamos vivendo hoje. É isso que se vivia então na cidade de Enoque, na cidade que Caim, ele criou. Mas não somente isso, a justiça também é redefinida. Se Caim é vingado 7 vezes, o texto diz, Lameque será vingado 70 vezes 7. Se Deus havia definido o padrão de que se Caim fosse morto, a vingança seria 7, Deus determinou um padrão de justiça, porque Caim havia dito, é muito pesado sobre mim, todos vão me matar. Aí Deus disse, não, eu vou te proteger, mesmo diante da tua maldade. Se alguém te matar, a minha justiça fará com que a sua morte seja vingada 7 vezes. Lameque então se posiciona como alguém maior do que Deus, quando ele diz, Caim não é vingado 7 vezes, pois para mim, eu determino que para mim, a minha morte será vingada 70 vezes 7. Ele redefine o padrão de justiça, se colocando no lugar de Deus, sendo muito mais duro, porque esse é o conceito de justiça para o ímpio, é que a justiça é dura,
do que Deus, e ele estabelece agora que é para ele esse padrão. É para mim esse padrão. A justiça é torcida para benefício dos poderosos. Você vê esse padrão no mundo hoje? É um padrão distante de Deus, relativização da justiça, relativização da verdade, desvalorização da vida. Esse é o fruto do movimento da cidade dos homens, distantes e autônomos de Deus. Vocês já perceberam que todo mundo que quer uma vida melhor vai para onde? Vai para a cidade grande, né? Vocês já perceberam que quanto maior a cidade, mais fedorenta, mais cheia de esgoto, mais cheia de criminalidade ela é? Que qualidade de vida é essa que você tem que acordar 3 horas da manhã e passar 5 horas dentro do metrô para poder ir trabalhar? Que vida melhor é essa? Mas está todo mundo ali amontoado, uns em cima dos outros, procurando uma vida melhor. A cidade dos homens, é esse movimento, esse desejo de fazer algo grande sem Deus, algo pacífico, melhor, próspero, sem Deus. Essa é a figura da grande Babilônia. E aí, meus irmãos, Deus volta a agir na história. E é impressionante porque se você olhar o texto, nós vimos Gênesis 4:24. Na sequência, Deus faz uma comparação onde Ele age na história agora. Ele entra na história novamente. Diante daquele quadro de total depravação e afastamento da vontade de Deus, nós vemos então em Gênesis 4:25, 26 o seguinte: Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Então, se você olhar no texto, ele está na sequência para mostrar um contraste. Caim, descendentes, cidade dos homens, consequência final de alguém que não exalta o nome do Senhor, não invoca o nome do Senhor. Na sequência, Deus entra na história com Sete, de onde virá a descendência da semente prometida. É de Sete que virá a semente prometida. Sete, Noé, Abraão, e aí vai caminhando. Sem Abraão, e vai. É de Sete, então, que vem Enos, que é de onde passa-se a invocar o nome do Senhor novamente. Deus entra na história, o homem passa a clamar ao Senhor como aquele Criador que deveria ser adorado. Mas, meus irmãos, a condição do coração humano e da corrupção humana avança nesse mundo distante de Deus. Gênesis capítulo 6, versos 5 ao 8, diz o seguinte: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra. Todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Todo desejo, toda inclinação, todo pensamento, tudo aquilo que eles intentavam fazer era mal, era para obter seu próprio benefício, era para obter seus planos, mesmo que isso custasse a vida de outro, a integridade do outro, não importa, eu quero o meu. Todo desígnio, todo plano, todo pensamento era inclinado ao mal. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, outro contraste, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Após o dilúvio, irmãos, a raça humana se restabelece por meio de Noé. Mas aí você pode dizer, ok, Deus ele resetou o planeta, resetou o ser humano, né? Resetou, trouxe uma descendência por meio de um justo, pegou toda a maldade, extirpou, resetou o ser humano. Pouco tempo depois em que Noé estabelece então seus descendentes, nós vemos um movimento, o movimento da Torre de Babel. Quando Deus diz aos homens: espalhem-se pela terra. Leia no texto lá em Babel que você vai ver que os homens disseram: não, vamos fazer uma torre, uma cidade, uma torre, que suba até o céu, para que a gente não se espalhe pela terra, e que o nosso nome seja lembrado, seja visto, seja aclamado, a gente seja semelhante a Deus. Vamos criar um reino
que não depende de Deus, que não obedece a Deus, que não se submete ao Senhor. E aí isso tudo vem como prova da rebeldia do coração dos homens que permanecem da mesma forma. Eles tentam se unir contra o seu Criador, criar uma organização das Nações Unidas para produzir a paz e a segurança, sonho esse que todo homem, ser humano possui, mas sem Deus, sem se submeter à religião. Esse é o pensamento que eles têm, se unindo contra o seu Criador, criar um reino dos homens, onde eles são deuses. No entanto, irmãos, as Escrituras nos mostram, a televisão nos mostra, que cada vez mais que os homens tentam, no fim, aumenta-se o pecado, destruição, corrupção, maldade. Em todas as tentativas humanas, este movimento de rebeldia, meus irmãos, e de fazer um mundo sem submissão a Deus, é essa busca por autonomia do coração do homem. Não quero obedecer, não quero me submeter, faço o meu próprio destino, faço minha própria vontade, sigo o meu coração. É isso que você vê em filmes infantis o tempo todo. Veja o que está dentro de você, siga o seu coração. Se te faz feliz, não é errado. Isso é essa centralização no eu, essa busca por autonomia. Eu não me submeto a Deus, eu faço a minha vontade. É aqui, meus irmãos, onde Deus volta a agir na história. É onde Deus escolhe um homem, lá em Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Primeiro passo, irmãos, Deus diz a Abraão: saia da sua terra. Por quê? Abraão tinha um pai idólatra. Toda a cultura ao redor de Abraão era uma cultura idólatra, corrupta. Para que Deus então gerasse a nação santa que Deus assim desejava gerar, era necessário que Abraão então fosse desconectado de sua cultura para estabelecer então a nova nação. Deus então promete dizendo: farei de você uma grande nação, e o abençoarei, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Olha que interessante, irmãos. Em primeiro lugar, Deus então promete que na semente da mulher o pecado seria vencido. A esperança na semente da mulher. Agora, ele chama Abraão e ele diz: por meio de você, Abraão, as famílias serão abençoadas. As famílias serão benditas por meio da sua descendência, que virá da nação que eu farei a partir de você. E aqui, irmãos, que nós vemos que Abraão, pela fé, é tornado justo, chamado para ser separado e bênção para as nações. O chamado de Abraão. E aí de Abraão vem Isaque, que é conhecido como o filho da promessa. Deus então havia prometido que de Abraão viria um descendente por meio de uma ação milagrosa do Senhor, soberana do Senhor. Mesmo assim, Abraão tenta passar o plano de Deus e vem Ismael. Mesmo assim Deus diz: não, é o filho da promessa, é o filho que eu prometi, não é o filho da tua tentativa, é o filho da minha ação. É Isaque, o filho da promessa. De Isaque então vem Jacó, o filho da eleição, porque Jacó tinha um irmão mais velho, e naturalmente pela lei, o irmão mais velho é quem deveria dar continuidade à descendência. Mas Deus soberanamente já havia eleito, escolhido Jacó para ser então aquele que daria descendência, mesmo ele não tendo agido. É isso que Romanos diz, mesmo que nenhum dos dois houvesse pecado ainda, mas Deus já havia eleito, por ação soberana. É Deus quem age, Ele é quem toma a ação, não é a tentativa humana. Todas as vezes que os homens tentam fazer, eles estragam. Todas as vezes que Deus faz por meio deles, as coisas são certeiras. É aqui então de Jacó que vem as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel então, a partir da traição dos irmãos de José, dessas tribos, é onde José é levado para o Egito.
Então, o Egito se transforma em salvação por meio de José para os 12 irmãos dele, os 11 irmãos dele, e a nação de Israel é salva da fome por meio de José, mesmo a partir da traição dos seus irmãos. E é dessas 12 tribos que Jacó, o pai, profetiza que de uma dessas tribos viria o Salvador. Gênesis capítulo 49, verso 8 a 10, Jacó profetiza a seguinte coisa: Judá, os seus irmãos o louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão e como leoa, quem o despertará? O cetro, ou seja, o reinado, o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Mas os povos obedeceram a Judá? Não, aqui é uma referência ao rei eterno que viria, Jesus Cristo, que viria da descendência de Judá. Judá deu origem a Davi, Jesus então é filho de Davi, que dá origem então à descendência do Cristo prometido. Então nós vemos a semente da mulher que pisaria na cabeça da serpente, trazendo esperança. Nós vemos então agora Abraão sendo chamado pela fé, e a partir dele uma nação viria, e dessa nação, aquele que abençoaria todas as famílias da terra. E agora nós vemos então que Jacó profetiza sobre seu filho Judá, dizendo que viria um rei da descendência de Judá, que jamais deixaria de ser rei, e que todas as nações se curvariam diante desse rei eterno. As ações de Deus apontando para o Messias que viria. É então, irmãos, que Israel é escravizada no Egito. Ela é libertada por Moisés, que vai se tornar o responsável por ensinar a lei ao povo. Então essa nação que estava agora escravizada é libertada. E é no deserto onde essa nação aprenderá a ser nação. Para que uma nação seja nação, ela precisa ter leis, estatutos, cidadania, cultura própria. Tudo isso submissas à vontade de Deus para ser a nação de Deus. E então é onde Deus levanta Moisés para libertar o povo e levar o povo para o deserto, para no deserto, durante a peregrinação do deserto, ensinar a ele a lei que aponta para a vontade santa de Deus, para o pecado dos homens e para a salvação por meio do Cordeiro de Deus. Êxodo capítulo 12, verso 21 e 24, logo antes do povo ser liberto, nós vemos o seguinte: Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês. Matem esses animais, cordeiros. Matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de isopo, molhem no sangue que estiver na bacia. Marquem a viga superior da porta, as ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. Percebam o seguinte: quando o destruidor, a ira, que significa a ira de Deus, que é derramada sobre os egípcios em julgamento, a cultura, o povo que oprimia, um povo distante, idólatra, distante de Deus, a ira de Deus ao ser derramada sobre a nação egípcia, ela passaria, e quando ela olhasse então para dentro das casas, será que ela ia dizer assim: esse povo é um povo bom, um povo honesto, é um povo direito, não, olha só, é tudo adorador meu, é tudo santo, não vou, eles são bons demais, eu não vou não, vou passar, não. O que o destruidor, o que fazia com que a ira de Deus não recaísse sobre os judeus, era o sangue do Cordeiro.
Era o sangue do Cordeiro que diferenciava os que pertencem a Deus dos que não pertencem a Deus. Não eram as obras deles, naquele momento ali de ira, mas era o sangue do Cordeiro que diferenciava as obras deles, que salvou e libertou, que levou eles então para um momento de peregrinação e adoração. Era o sangue do Cordeiro que libertava. Não eram as obras deles. Por isso você não é salvo por obras, você é salvo pela fé no sangue do Cordeiro. Então nós vemos claramente, irmãos, a seguinte coisa. No final do texto ele diz: isso é estatuto para vocês e para seus filhos para sempre. É um símbolo eterno. Porque nós vemos então a semente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Nós vemos então Abraão escolhido porque por meio dele viria a nação, e da nação o Salvador que abençoaria todas as famílias da terra. De Judá nós vemos o rei com um reinado eterno, que todas as nações se curvariam diante dele. E agora, por meio de Moisés, nós vemos o Cordeiro e o sangue do Cordeiro, que livraria a nação de Deus da ira divina. E aí, meus irmãos, é no deserto onde eles recebem a aliança e a lei de Deus. Êxodo 24, do 1 ao 3 diz: Deus disse a Moisés: subam para junto do Senhor, você, Arão, Nabade, Abiú e 70 dos anciãos de Israel. Adorem de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor. Os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor falou nós faremos. Sabe que depois eles não fazem. Êxodo 24, 8. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Êxodo 24, 12. Então o Senhor disse a Moisés: suba para junto de mim no monte e fique lá. Darei a você tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi, para que você ensine ao povo. Êxodo 25, do 1 ao 3. O Senhor disse aos filhos de Israel: tragam uma oferta de todo homem cujo coração mover para isso, deles vocês receberão a minha oferta. Esta é a oferta que dele vocês receberão: ouro, prata e bronze. E aí ele vai dando uma sequência de materiais que receberia para fazer o templo. O povo recebe a lei para ser ensinada a eles. Agora o povo recebe então o tabernáculo, onde Deus habitará no meio do povo. Deus então salva o povo, libertando o povo. Deus escolhe, salva, liberta, separa, ensina, e agora ele vai habitar no meio deles. Da mesma forma que aconteceu lá no Éden, o movimento e a intenção de Deus é sempre a mesma. Verso 25, o que é que o povo vai fazer com essas ofertas? Farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu mostrar a você, como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Êxodo 40. E Moisés fez tudo segundo o Senhor lhe havia ordenado. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi armado. Êxodo 40, 34 a 38. A presença de Deus se faz no tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela. A glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo. De noite, havia fogo nela, à vista de todo Israel, em todas as suas jornadas. Vocês vão ver que a tenda fica no meio do povo, no centro, exatamente como a Nova Jerusalém ficará no centro, e o Senhor sentado no centro, como luz para as nações. E aí, meus irmãos, é aqui onde a nação de Israel ela é chamada para uma missão. Eles vão peregrinar no deserto, mas essa peregrinação deles não é somente para chegar na terra prometida. Eles têm uma missão enquanto eles peregrinam. A missão deles é ser luz para as nações. Êxodo 19, versos 5 e 6 diz assim: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade
peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, ou seja, todas as nações são minhas, mas vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. O que é que o sacerdote fazia, irmãos? O sacerdote era aquele que recebia o povo para apresentar o povo a Deus, para que Deus abençoasse e perdoasse o povo. O profeta recebe de Deus e apresenta ao povo, o movimento é o contrário. O que é que então Israel seria? Uma nação de sacerdotes, aqueles que as nações vizinhas teriam que vir até eles para que eles apresentassem essas nações ao Deus soberano, o Deus deles. Esse era o chamado. Como é que eles fariam isso? Deuteronômio capítulo 4, versos 5 a 9. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação não há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Então somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Deus então separou o povo para si. Esse povo viverá uma vida na presença de Deus e em obediência a Deus mostrará a sabedoria do Criador às outras nações que se chegarão a eles buscando o Deus deles. Essa era a missão de Israel então na sua peregrinação no deserto. Mas aí você pode perguntar, pastor, o quê? Eu não sou judeu. E aí? E a igreja? E nós? 1 Pedro capítulo 2, verso 9 a 12. Eu não creio que a igreja substitui Israel, certo? Então eu vou deixar claro aqui. Deus tem um plano para Israel e um plano para a igreja, certo? Eu creio nisso. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 a 12. Vocês vão ver que a vontade de Deus para nós continua, é semelhante à vontade que Ele apresentou para Israel, porque essa é a vontade de Deus para o povo dele. 1 Pedro 2, 9 a 12 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros, nós não pertencemos a esse mundo, irmãos, estamos de passagem. A nossa nação, ela é celestial, a nossa terra, ela é a Jerusalém celestial, é para lá que nós vamos. Lá é o nosso ponto final, é para lá para onde estamos peregrinando. Aqui somos peregrinos e forasteiros. Então, Pedro diz, amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são, se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. A intenção é a mesma, o Deus é o mesmo, o plano sempre foi o mesmo, separar um povo para si, e esse povo que vive para Deus, vive uma vida diferente da cidade dos homens. Mateus capítulo 5, verso 13 e 17, Jesus diz: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem a todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem. Glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Não pensem que vem revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas para cumprir.
Continua o mesmo plano. Ser luz, transformar o seu povo em luz. Filipenses capítulo 2, verso 3 a 16. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar. Irmãos, eu quero passar uma verdade muito séria para você. Se você não é alguém que anseia, deseja, clama, para que o teu coração, tua mente, tuas obras obedeçam a Deus, se você não tem desejo de obedecer a Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, você não é crente. Porque a primeira coisa que Deus faz na vida de um crente é mudar a inclinação do seu coração para que ele deseje ardentemente a obediência ao Senhor, para que ele ore: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da justiça. O desejo do coração de um regenerado é desejar obedecer a Deus, servir a Deus, honrar a Deus. Alguém que vive uma vida dupla, e que essa pessoa não está nem aí com isso, porque ele está se dando bem, que está enganando o pai, está enganando mãe, está enganando o pastor, está enganando os irmãos da igreja, tal e tal e tal. Uma pessoa dessa não é crente. Põe isso na tua cabeça. Pastor, como é que eu sei se eu sou salvo? Você tem um desejo profundo de obedecer a Deus, mesmo que você não consiga, mesmo que você caia, mesmo que você erre, mesmo que você tropece, mas o teu coração, ele deseja com todas as forças da tua alma obedecer a Deus. Então você é um crente. Esse é o sinal da salvação, da regeneração. Porque eu posso chegar para você e dizer um bocado de regra para você seguir, roupa para você usar, coisa para você fazer. Você pode até fazer religiosamente, esperando que Deus te salve porque você é santo. Mas se isso não for de dentro, isso não é obra soberana da salvação, não é a ação soberana de Deus, é tentativa humana como todas as outras. Não produz nada, porque o texto diz, é Deus quem efetua em vocês o querer e o realizar. Se não tem querer, não tem realizar. Se só tem um realizar sem o querer, não é regeneração, é legalismo. Hoje eu estava conversando com o irmão Renato, depois do curso de membros. Meus irmãos, eu fico assustado com a geração de jovens que nós temos hoje. Eu digo a vocês sem medo de errar, 90 a 95% dos nossos jovens hoje não amam a Deus. E possivelmente isso é um sinal ou de muita desobediência, e Deus depois vai mudar isso, se for filho, ou de incredulidade. É difícil você ver um jovem hoje que ama o Senhor, que tem paixão pela palavra, de comer a palavra, de amar a palavra, de querer a palavra, de buscar a palavra. Lâmpada para os meus pés, é preciosa a palavra. É difícil, meus irmãos, você ver um jovem assim hoje. Eu lembro, irmãos, eu cheguei nessa igreja, eu tinha 17 anos, 17, quase 18. Eu lembro o desejo que eu tinha de aprender a palavra, o quanto eu queria participar de todas as reuniões, de todas as coisas, e estudar. Eu procurava livro para ler, eu procurava ler a Bíblia, eu até entrava naquela tendência de cair no erro, de encher a cabeça de teologia, porque eu queria. Eu tinha coisas no meu comportamento, da minha juventude, que eu peguei, eu não condeno isso hoje não, com o entendimento que eu tenho, mas eu tinha um bocado de CD de rock, quebrei todos. Por quê, irmãos? Eu não tinha um entendimento que eu tenho, e eu vi aquilo, eu disse, eu não quero mais nada que essa vida representa. Essa foi minha ação. Hoje os jovens, eles tentam encontrar meios para conciliar o mundo. Roupas, moda, estilo, para conciliar. E se Deus disser assim, você abriria mão desse estilo, dessa roupa por mim? Não, é porque não é bem assim, é porque a Bíblia não diz assim que... Não é o que a Bíblia diz ou não diz, é o teu coração onde ele está.
Tem gente que diz, não, mas a Bíblia, exemplo, polemiquíssimo, tatuagem, polêmico demais. Não, mas a Bíblia não proíbe tatuagem, aí vai lá, pega o texto, faz uma exegese, essa paixão toda para defender isso. Eu não vejo essa paixão para defender o mandamento, a ordem da evangelização. Não vejo. Não vejo essa paixão toda para mostrar que evangelização não é uma opção, não. Se você crente não está evangelizando uma pessoa, pelo menos uma hoje, você está desobedecendo a Deus. Não é opção, é ordem. Não vejo essa paixão toda para defender isso. Mas para parecer descolado na moda, igual a cidade dos homens, aí, meu amigo, é, como diz, faca na caveira. Aí é, velho, aí é. Meus irmãos, cadê a paixão dos jovens pela palavra? Meu Deus, eu vejo jovens na nossa igreja, eu estou falando de dentro. E você pergunta assim, ei, quantos animais Moisés botou na arca? É capaz de responder. Abre Macabeus, pastor, não estou achando não, Macabeus é apócrifo. Burros, biblicamente. Ignorantes, mas sabe tudo das músicas, dos filmes, das séries, do nome dos heróis, dos jogos, das coisas, sabe tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você não quer, valeu, vamos nos conhecer nessa vida, mas depois dela, vamos para lugares diferentes. Sabe por quê, irmãos? Porque esse movimento todo de Deus, sabe o que é esse movimento todo de Deus? É isso, ó. Um peneirão, ó. É um peneirão, onde aqueles que foi posto o querer e o efetuar e o realizar, são os que passarão, mas porque eles são bons? Não, porque eles se submeteram ao Senhor e são frutos de uma obra soberana. Então não me venha com a desculpa de que você não quer, sabe por quê? Porque você não é crente. E aí, pastor, o que faço eu? Faça o que aqueles homens, quando Pedro pregou sobre a salvação e a redenção em Cristo, aqueles homens olharam e disseram, o que fazemos para ser salvos? Faça isso. Não continue encontrando jeito. Hoje você olha para os crentes se vestem, falam, pensam iguais ao mundo. Não tem diferença. Não tem diferença. Eles não são a nação santa, o povo escolhido, separado, não são mais. Eles ficam tentando encontrar meios para ficarem iguais. Meus irmãos, a moda, ela está aí para deixar as mulheres sensuais e nuas. Se você segue isso, essa agenda, é sinal de que você se adequa, não é a Jerusalém celestial, é a cidade dos homens, então você permanecerá nela. Se uma mulher põe uma roupa, uma saia, e não se incomoda com as pernas à mostra, sabendo que está mostrando ou despertando no irmão dela em Cristo um desejo que ela não vai satisfazer. Sabe qual é o nome disso na Bíblia? Defraudar o irmão. Pecado isso. Se ela põe um decote, que ela desperta no irmão, não estou isentando o irmão do zoião, né? Não. O zoião também tem culpa. Vamos pôr a culpa em cada parte conforme a sua culpa. Mas se não existe esse incômodo, se você, homem, não se incomoda dos seus vícios, da sua preguiça, da sua falta de masculinidade ao defender sua esposa, ao trabalhar pelos seus filhos, ao ser o sacerdote da sua casa, ao olhar para a sua filha, está mal vestida, você diz, ei, troca a roupa. Mas então não vai sair comigo. Não, mas não vai sair. O pai sou eu, quem paga as contas sou eu. Ah, essa roupa que tu fosse comprar, me dá a tesoura. Mas pai, ou troca ou eu corto. Não sou eu que pago as contas. A mãe também fazia a mesma coisa, como conselheira. Mesma coisa. Ao invés de você estar querendo parecer com o mundo, queira parecer diferente dele. Para que quando o mundo olhar para você, disser assim, por que tu é assim? Porque eu não sou daqui.
Ah, é? Por que no meio dessa loucura toda tu está tão em paz? Porque o meu Senhor cuida de mim. Eu sou, tá vendo meu sotaque? Eu sou estrangeiro, não sou daqui. Eu sou, o texto ali diz, forasteiro, sou forasteiro, não sou daqui. E está fazendo o quê? Estou de passagem, sou peregrino. Hoje não, hoje os crentes são iguais, idênticos, não tem diferença. Os jovens procuram meios para serem iguais. As publicações, eles são iguais às publicações do mundo. Mesmo jeito, sensualidade. Do mesmo jeito, fofoca, ideologia. Ideologias do mundo, pensamentos do mundo, eles compartilham e acham lindo, legal, porque a galera deles vai bater palma. Mas o Deus deles, não. Sabe por quê? Porque não é Deus deles. Sabe por quê? Porque o Deus, o meu Deus, o Deus do salvo, efetua em você o querer e o realizar segundo sua boa vontade. Tem até um ponto ali, ponto final. Sabe o que pesa o coração, irmãos? Não é querer salvar por meio do grito, mas é querer ter alertado sobre a tua condenação. Só isso. Publiquei hoje, fiz uma publicação, a hora está um pouco avançada, mas eu fiz uma publicação hoje no Instagram, sei nem que deve estar dando um rolo danado lá, eu vi que já tinha 55 comentários. Tinha lá, traficantes evangélicos fazem união com milícias no Rio de Janeiro. Traficantes evangélicos. Traficantes evangélicos. Aí eu joguei num grupo de pastores do Brasil todo que eu faço parte, pastores conservadores. Aí eu disse, irmãos, confere. Aí um pastor disse, olha, tem uma igreja aqui de uma região que eu fui pregar nela e o pastor disse assim, começou um tiroteio, eu fiquei assustado, não era de lá e tal. Aí o pastor disse, não esquenta a cabeça não, porque esse é do grupo de traficantes, de bandidos evangélicos. Eles não vão entrar na igreja e mexer com a gente não. Aí o pastor disse, como é a história? Bandido evangélico? É. Infelizmente, irmão, essa é a realidade aqui. Aí ele disse, como é que funciona isso? Ele disse, sabe como é? Eles quando vão para uma batida contra a polícia, eles se reúnem para fazer um momento de oração e orar pela proteção de Deus contra os inimigos. Olha que perversão do pensamento, da cultura. E o cara está lá, ajoelhado, pedindo a Deus, Deus, me permita ser um traficante melhor. O cara tem coragem de dizer isso. Aí a gente aqui está rindo, né? Realmente, é uma coisa... Mas hoje os jovens fazem, Deus, me faça usar essa roupinha bem sensual para aquele menininho olhar para mim com um olhar assim, de fazer assim. Vai, Deus, aquela minha fotinha lá com a mão na boca, toda pipipi, para todo mundo curtir, Deus. Ai, Deus, como eu queria que... É a mesma coisa, não tem diferença. Do jeito que esses aqui estão indo para o inferno, esses aqui também. Só que esses aqui se acham melhores do que aqueles, porque não estão na criminalidade, mas o coração é o mesmo. Eu me orgulho, meus irmãos, do meu corpo, mesmo buchudinho. Eu não preciso marcar meu corpo para parecer mais bonito. Deus me fez bonito do jeito que eu sou. Se você me achar feio, problema é seu. Minha mulher não me acha. Preciso marcar meu corpo. Por quê? Porque o mundo está dizendo que eu tenho que marcar. Mas eu vou botar um versículo. Esse pastor disse que lá eles também botam versículo bíblico. Ser forte e corajoso. É o versículo preferido deles. Josué, ser forte e corajoso. Para quê? Para matar a polícia, porque a polícia é o opressor do sistema, dos pobres, vítimas da sociedade. Meu Deus, irmãos, temos que ser diferentes. Não podemos nos adequar a isso. Eu sigo um pastor na internet que o cara parece um gibi. Eu sigo ele só para observar o estilo dele. É impressionante, o cara prega Bíblia mesmo. Eu fico impressionado de como é que um cara desse prega Bíblia, mas olha o jeito do cara. Você diz, pastor, você está julgando. Meu amigo, você está naquela onda de que tem gente que não tem e é muito bom, e tem gente que tem, que não tem e é ruim, tem gente que tem e é bom. Você está julgando. Primeiro, o que eu visto mostra o alinhamento que eu tenho com a cultura ou não.
Como eu marco o meu corpo, mostra se eu tenho um alinhamento com a idolatria do mundo ou não. Esse é o ponto. Se eu sou completo e total em Cristo, para que eu preciso marcar permanentemente o meu corpo? Não preciso disso. Para que eu preciso usar uma roupa para ficar sensual se eu sou completo em Cristo? Se a pessoa que Deus tem para mim é uma pessoa que virá um dia, vai saciar minha vida nessa área, sem eu precisar de me expor para ninguém, pecar contra os irmãos. Não é necessário, irmãos, eu aqui, como igrejas que são legalistas, definir roupa, cabelo, não. O princípio é definido. A partir do princípio, reflita você. Reflita você. Cada um põe para refletir. Homens, o teu uso do celular, como é que está? Meninas, como é que está a tua vida também? Tuas roupas, tuas falas. Jovens, como é que você está? Parta do princípio, porque Ele é quem efetua o querer e o realizar. E o texto continua dizendo, para a gente fechar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Meus irmãos, precisamos refletir nesse mundo à luz de Cristo. Esse é o chamado, foi para isso que fomos separados. Toda essa história, apontando para Cristo, mostra agora também nesse texto, que é na igreja que também devemos viver isso. A partir daqui, as nossas vidas devem refletir a luz de Cristo, para que o mundo pergunte, por que você é diferente? Jovem, por que você é diferente? Porque eu tenho Cristo. Moça, por que você se veste diferente? Porque eu tenho Cristo. Eu não sigo os trejeitos do mundo, eu não sigo o que o mundo diz que eu tenho que fazer, não. Sou livre. Eu não preciso disso. O meu Deus me criou do jeito que eu sou, e eu sou feliz por ser quem eu sou. Quando eu digo isso, irmãos, é para você ter sabedoria de identificar os elementos culturais que representam idolatria. Não é fácil esse exercício, viu, gente? Não é fácil. Tem elementos da cultura que há 10 anos eram extremamente pecaminosos. Hoje não é mais. Pode ser que daqui a 10 anos, um exemplo, a tatuagem, todo mundo está tão tatuado que ninguém mais vai nem ligar. Porque hoje é assim, todo mundo, se você não for, você é esquisito, é ET. Pode ser que isso deixe de ser, mas hoje isso representa o que no teu coração? A busca pelo quê? A tua roupa, a tua fala, o teu jeito, o que você gosta, o que você não gosta, representa o que no teu coração? O desejo de obedecer, o desejo de refletir a imagem de Cristo, ou o desejo de refletir a cidade dos homens? Pense nisso, reflita, não é fácil fazer essa distinção, mas é possível. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo, não queremos, Pai, ser um povo legalista, Senhor, não é essa a nossa busca. Não queremos, Pai, estar julgando uns aos outros a partir da aparência, porque pode ser que tenham pessoas aqui extremamente bem vestidas, mas seus corações estão muito distantes de Deus, e na sua vida íntima eles pecam, às vezes de maneira pior do que outros, Pai. Não é isso, Senhor. Mas que o Senhor nos ajude a sondar o nosso coração e entender se o nosso compromisso maior é contigo ou com o mundo. Se nós amamos a Ti ou amamos ao mundo e o que nele há. Nos faz, Senhor Deus, amar a Ti sobre todas as coisas. Vivermos plenos e satisfeitos com quem Tu és, com o que o Senhor nos fez. Não nos submetendo, Senhor Deus, àquilo que envergonha o Teu nome e o Teu Filho. Mas libertando-se, Pai, de todos os elementos que nos aprisionam, Senhor, nessa terra. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.